Fala tio, beleza? Seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou te mostrar como aproveitar um pouco mais do paradiddle. O paradiddle é um rudimento já um pouco mais elaborado, do qual, quando a gente começa a entender e aprender a usar na batera, a gente consegue fazer muita coisa diferente. E acho que o paradiddle ele traz um swing natural, simplesmente por você conseguir fazer a sequência, né, de ordem de mãos aí que o paradiddle pede, você naturalmente já começa a swingar, simplesmente por usar a digitação dele. Então vamos lá. Começando do começo, o paradiddle ele é o rudimento onde a gente toca forte, fraca, forte, forte. Ou seja, é uma simples e uma dupla. A mesma coisa vai acontecer no inverso agora. Fraca, forte, fraca, fraca. Então a gente divide em duas partes, sempre com 4 notas, tá? Primeira parte, forte, fraca, forte, forte. Segunda parte, fraca, forte, fraca, fraca. Ou seja, é um espelho, né? Fazendo direto, forte, fraca, forte, forte, fraca, forte, fraca, fraca. Paradiddle, paradiddle. Certo? A cada 4 eu vou contar um tempo. Eu vou, no caso, contar até 4, né? E a cada 4 notas, sempre na primeira de cada 4 notas, eu vou contar um tempo. Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Simples. E agora você percebe que eu falei o número sempre em cima da primeira, ou seja, daquela simples que começa, né? 1, depois da dupla, 2, depois da dupla, 3, depois da dupla, 4 e acabou. Agora, para a gente levar para o groove, vamos pensar primeiro, depende do teu nível, né? Então, vamos pensar primeiro sem dinâmica, sem uma coisa tão musical. Para a gente adicionar o pé, né, o bumbo, onde a gente vai fazer o primeiro ritmo, por isso que você está vendo essa câmera em pé agora, você pode ver o meu pé batendo no chão. Olha que legal, eu consigo fazer o ritmo, treinar o ritmo usando só o pad. Então eu tenho minha mão direita aqui, que é onde seria o meu chimbal, e a minha mão esquerda onde seria a caixa, porque o ritmo do 1 vai ser tocado totalmente desse jeito, onde a mão direita fica fixa no chimbal e a mão esquerda fixa na caixa. E o bumbo eu vou bater no chão mesmo, já dá para treinar o ritmo aqui. Agora, o bumbo ele vai bater junto sempre da primeira nota do tempo 1 e do tempo 3, onde a direita é a que começa. Então fica 1, 2, 3, 4. Simples. Percebeu? 1, 2, 3, 4. Eu fiz tudo isso sem acentuação, mas você vai reparar na batera que eu vou fazer acentuado. Isso de repente pode até te ajudar a entender um pouco melhor o paradiddle, mas se adequa à forma como você entender melhor. Primeiro, o mais importante é a mecânica, entender fazer o movimento, sem pensar em beleza, né, no melhor som possível dele. Primeiro acerta a mecânica, depois você pensa no som, na dinâmica. Mas já mostrando a dinâmica, eu vou agora acentuar uma cabeça, né, sempre a cabeça do tempo com as mãos, e as outras notas eu vou deixar mais baixo. Esse vai ser o padrão que a gente vai trabalhar em cima dos 3 exercícios de variações aí do paradiddle. Então ficaria assim: 1, 2, 3, 4. Qual que é a chamada aqui? A dupla. Puxei a dupla, chamei a nota principal. E é até propício que você acentue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Dá uma olhada no exercício 1, tocado na batera agora. Vai. Beleza. No exercício 2 a gente mudou o bumbo de lugar. Vai deixar um pouquinho mais complicado, porque não vai ficar dentro daquele padrão, mas ainda não é tão difícil. O primeiro bumbo continua batendo no 1. 1,
2. Agora, no tempo 3, ao invés de eu bater o bumbo na cabeça do tempo de novo, eu vou bater no E, ou seja, exatamente em cima da primeira nota da dupla da mão direita. Então, 1, 2. Chegou no 3. 3, E, 4. Só o tempo 3. 3, E. 3, E. Sacou? 3, E. Juntou tudo. 1, E, 2, E. 3, E, 4, E. Louco, né? Dá uma olhada na bateria. Tranquilo. Agora no exercício 3 a gente já vai complicar bem a nossa variação. A mão continua trabalhando igual, por isso que é importante você treinar bastante para poder se acostumar, teu cérebro, tua musculatura a automatizar esse movimento. Que aí quando você for tocar as variações, você poder se dar ao luxo de pensar só no que o pé tem que fazer, saca? Enquanto a mão tá automática, beleza? Então vamos lá. No exercício 3 a gente tem alguns bumbos, então vou te mostrar tempo por tempo. No tempo 1, eu tenho o bumbo na primeira e na quarta nota. Então, mão, continua igual. 1, E. A segunda dupla é onde vai ter um bumbo. Primeira e última nota. 1, E. 1, E. 1, E. Beleza? Segundo tempo, a gente tem caixa. E aí, quando bater o chimbal do contra, eu vou bater esse bumbo junto. Esse é fácil de achar, não tão fácil de fazer talvez, mas é fácil de encontrar onde o bumbo fica. Então eu toco 2, E, 2, E, beleza? Juntando o tempo 1 e 2, 1, E, 2, E. Percebeu que o bumbo bateu em sequência, né? Eu toquei 1, E, 2, eu só deixei o espaço para a caixa aqui no meio, 2, certo? Pode ser uma referência para você usar. Tempo 3, vai ficar um pouco mais fácil. Eu toco no 3 e no E. 3, E. 3, E. De novo. 3, E. E no quarto tempo, fácil, não tem bumbo nenhum. 4, E. Vou juntar 3 e 4. Tempo 3, tempo 4. 3, E, 4, E. Juntou os 4 tempos bem devagar. 1, E. 2, E. 3, E, 4, E. 1, E, 2, E. 3, E, 4, E. Muito fácil. Vai pra bateria. Simples. Se não for simples, é só treinar. Lembra de ter bastante foco na sua técnica e precisão. A velocidade é uma consequência. Essa frase eu uso sempre dentro dos meus cursos, né, com todos os meus alunos, porque se você realmente pensar que a precisão, né, a técnica, a mecânica daquilo que você vai fazer for o seu foco, você conseguir automatizar, porque tem uma hora que o músculo decora aquele movimento, entendeu? Quando você vê um batera tocando, se você vê algum vídeo meu tocando um cover, eu não penso naquelas notas todas que eu tô tocando. Já sai automático, porque eu treinei muitas vezes, meus músculos se acostumaram, então fica fácil em algum momento. Por isso que não dá para você sair treinando rápido, porque se você fizer tudo treinando rápido, não dá tempo do teu cérebro, da tua musculatura assimilar o que está sendo feito. Você precisa começar tentando fazer mais devagar.
E você pode ter certeza que para chegar na velocidade rápida, saindo bem, né, ficando bem executado, atingindo velocidades maiores, você vai trabalhar um percurso, um tempo menor, se você focar primeiro. Se você tiver realmente foco em fazer bem feito, você vai atingir velocidades altas bem antes do que simplesmente chegar já tentando fazer rápido. Bom, eu já ia esquecer, mas eu lembrei. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, dê sugestões de outras videoaulas, drone covers, eu leio os comentários. De repente eu posso acabar atendendo a sua sugestão, o seu pedido, beleza? E compartilha também com seus amigos bateras que gostam, que tocam também, porque isso tudo ajuda muito o trabalho que eu faço aqui, certo? E se você quiser saber mais também sobre como aplicar rudimentos na bateria, certo? Seja em grooves ou viradas, ou seja, finalmente entender para que serve raios os rudimentos, assim como eu dei esse exemplo nessa aula de hoje. Embaixo do vídeo aqui deve ter um link, alguma coisa na descrição, do qual você vai ser direcionado para a minha página do meu site, onde eu falo do curso Rudimento 1.0. O objetivo do curso é trabalhar exatamente o que eu mostrei nessa aula. Como aplicar uma série de rudimentos em grooves e viradas. Tem bastante coisa lá dentro, mas enfim, se você estiver interessado, o link está embaixo aqui do vídeo, certo? E aí você dá uma olhada lá, eu ficarei muito feliz em ser seu professor. Bons estudos, chega, eu já ia falar a frase de novo, vou me segurar aqui, não vou me segurar, foco na técnica e na precisão, a velocidade é uma consequência. Se acostuma com isso. Bons estudos, tchau.